Meus amados, meus queridos irmãos, graça e paz a vós todos. Hoje, quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Eu quero desejar a todos vocês um final de noite muito feliz, que todos vocês possam estarem gozando as mais perfeita paz, que a alegria do Espírito possa estar reinando dentro de cada um de vocês. Vocês que reinam em vida, que descansam tão somente no Senhor, que vivem debaixo da sua autoridade espiritual, se submetendo tão somente a Ele como único Deus soberano, Senhor de tudo e Senhor de todos. Você que não vive debaixo de preceitos de homens, dos seus achismos, você que não vive debaixo dos rudimentos, você que não vive preso dentro das sinagogas, porque sabe que lá não é e nunca foi o templo da habitação de Deus. Você sabe que Deus habita no seu espírito, e no seu espírito Ele testifica que você é filho de Deus. É a você que eu quero parabenizar, também aos nossos irmãos que lá estão, que ainda não têm o entendimento, mas quem sabe o Espírito Santo possa dá-lo quando Ele assim quiser, quando Ele assim desejar, como um dia deu a cada um de nós. Eles dizem que esse entendimento não é dado pelo Espírito Santo. Eles dizem que é uma visão que surgiu, que veio para contrariar aquilo que eles creem, aquilo que eles receberam nas mais tenra idade, que veio passando de geração em geração, até chegar o que chegou nos dias de hoje. Um dia nós fomos de lá também, seguimos preceitos, estávamos presos dentro desses lugares, crendo que tudo quanto eles nos ensinaram era uma verdade. Mas hoje vemos que foram narrativas contadas até que se formou um sistema doutrinal. E é este sistema doutrinal que nós combatemos, não as pessoas. Então hoje, eu quero ler na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5. Ele diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom dele. O tema é: pertencemos ao ressuscitado, que é o Senhor do Espírito. O Senhor é o Espírito, e não o Cristo Nazareno, que eles seguem depois da cruz, continuam ainda seguindo o Cristo que veio para cumprir a lei, o Cristo que veio, nascido de mulher nos dias da sua carne, buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A lei está morta, porém os religiosos ainda estão debaixo dela, seguindo Jesus de Nazaré. O fim da lei se chegou. Paulo diz que o fim da lei foi nele. O templo já foi derrubado, mas para os que seguem o Cristo Nazareno continuam no vinho velho. Eles trazem confusão, enganando
escravizando os filhos de Deus que lá estão, colocando neles medo, pavor e terror. É difícil eles entenderem a sã doutrina, porque o entendimento não foi ainda concedido a eles. O véu ainda está posto. A mente cauterizada. São cegos espiritualmente falando. Eles não vivem de fé em fé, como nós vivemos, pois fomos justificados por Ele. Então eles vivem debaixo das práticas da lei. Se vivem debaixo das práticas da lei, vivem debaixo de quê? De maldição. Porque ela se tornou maldita para os judeus. Ela era boa, mas eles não conseguiram cumpri-la. E então passaram a viver debaixo da desobediência. E é o que nós vemos nos dias de hoje, os nossos irmãos dentro desses lugares, sendo escravizados por ela. Então eles não têm vida. Eles não conseguem alcançar. Vivem na carne. Não conseguem entender o mundo espiritual de Deus. Eles esquecem que o Cordeiro já foi imolado. O Cristo é o ressuscitado. E esse Cristo, ele é o que? O Espírito. Não devemos, assim como os judeus seguiam o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, não devemos continuar seguindo-o. Ele morreu. Ele cumpriu tudo quanto veio para cumprir. Ele ressuscitou. Ele é Espírito e habita em nós, porque Ele é o próprio Deus. Eles ainda não entendem por ser religioso. Eles não acreditam na escatologia consumada. Eles não creem que Jesus já veio em juízo no ano 70. O vir nas nuvens, quando julgou quem? Julgou Israel. Mas estão aguardando, né, a tão sonhada trombeta tocar, que Paulo fala e falou quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos lá 58 em diante. Tocar quando? No Apocalipse, Paulo disse que essa trombeta, que João disse que essa trombeta já tocou. Então, aguardar o quê? Esperar o quê? Que ela toque para que eles sejam arrebatados e levados para os céus, para estar para sempre com Ele? Pois eles esperam uma ressurreição, eles aguardam um arrebatamento, eles aguardam uma grande tribulação, eles aguardam o tribunal de Cristo, eles aguardam a bodas do Cordeiro. Essa trombeta que João fala, que Paulo falou, já tocou. Ela foi em forma de trovões, de raios, que Jesus veio, não em forma corpórea. E não seria uma, se assim fosse, né? Seria o que? Uma reencarnação. Ele, quando ressuscita em forma corpórea assim, permanece aqui por 40 dias,
mas quando ele volta aos céus, ele volta em quê? Em espírito. De forma o quê? Espiritual. Então, como crer numa ressurreição dos mortos? Como crer que esses mortos um dia hão de ressurgir, hão de ressuscitar? Como crer que terão seus corpos transformados e serão levados aos ares para encontrar com o Senhor? Se nós somos um espírito revestido de carne e sangue, e a carne e sangue volta ao pó da terra, mas sim, o espírito, esse volta para Deus. Essa confusão ensinadas por eles é porque eles continuam seguindo o Cristo Nazareno, porque eles preferem a caducidade da letra do que andar de fé em fé. A lei não foi dada para os gentios, ela foi dada para os judeus, por causa das transgressões da sua carne. Então ela foi entregue por intermédio de Moisés a eles. Então como continuar seguindo o Cristo Nazareno? Como continuar vivendo debaixo das ordenanças da lei? Lei esta que foram dadas unicamente, exclusivamente para o povo judeu, para o povo de Israel. Nós somos chamados à liberdade para que nós não pratiquemos as obras da lei, que são maldições. Por que se tornou maldições? Porque eles não praticavam todas as coisas que estavam escritas no livro da lei. Ninguém foi justificado diante de Deus por meio dela. A justificação foi pela fé. Paulo diz que uma vez justificado pela fé, não somos mais carnais. Paulo diz que uma vez justificado pela fé, vivemos e andamos por fé, tomando posse de tudo quanto ele fez, crendo tão somente. Essa deve ser a posição dos filhos de Deus, que tem o Espírito como Senhor de suas vidas, se submetendo tão somente ao Espírito Santo de Deus. Assim deve viver os filhos de Deus, guiados e dirigidos por eles. Não debaixo de preceitos, não debaixo de supostas autoridades de homens que se dizem ter recebido de Deus esta autoridade. Eles não são nada daquilo que eles dizem que são. Todos nós somos iguais. Ninguém é mais do que o outro. Não temos títulos. Esses títulos dados por eles uns aos outros, para que sejam idolatrados, para que tenham status, para que se destaquem mais do que os outros. É isso que nós vemos. Essas são as suas preocupações. São essas coisas que eles querem e pensam que fazendo tudo isso estão agradando a Deus. Essas coisas são feitas na carne, quando Deus é espírito. E os que agradam a Deus adoram a Ele em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Não vivemos por tradição, não vivemos agarrado ao legalismo, não vivemos debaixo desses ensinamentos ultrapassados, que eles aprisionam as pessoas colocando fardos e julgos sobre os seus ombros.
esses homens que se sentem verdadeiros feudais, cheios de títulos, que se dizem senhores, que se dizem autoridades, que se dizem cabeças sobre a vida dos filhos de Deus que lá estão. O Cristo Nazareno, como já disse, como temos dito, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse, tetelestai, está tudo consumado. A lei se encerrou nele. Assim, queridos, morremos por meio do corpo dele. Paulo diz isso quando ele ensina ao seu povo. Ele diz, não devemos pertencer mais a ele, pertencemos ao outro. Que outro que pertencemos, que Paulo diz? Ao que ressuscitou. Não mais ao Nazareno, não mais aquele nascido de mulher, não mais o judeu, que era a manifestação de Deus em carne, exclusivamente para o povo de Israel. O nosso é o ressuscitado, é aquele que apareceu a Saulo de Tarso, que lhes trouxe a revelação da graça de Deus. Essa palavra, este evangelho da graça que esteve oculto, mas que tem sido revelado aos filhos da livre, quando o entendimento lhes é aberto, a mente é ativada. E então, essas verdades, essas doutrinas, que nós chamamos de sã, ela nos alcança e nós passamos então a viver debaixo delas, seguindo tão somente essas doutrinas, essas verdadeiras doutrinas, que nos tornam cada vez mais espirituais, que nos afastam de vez das obras da carne, deste mundo carnal. Buscamos o mundo espiritual de Deus, não estamos voltados para as coisas desta vida. Não, porque é Ele quem nos guia, porque é Ele quem nos orienta, porque é Ele quem nos dirige, porque Ele habita, porque o seu reino está dentro de cada um de nós, e o seu reino é paz e alegria no Espírito, o seu reino é poder e justiça. Esse Deus é único, esse Deus é soberano. Ele é Senhor de tudo e de todos, como eu li aqui em Efésios capítulo 4. E então é tão somente Ele que devemos nos submeter. Então nós combatemos essa doutrina desse sistema religioso, que não serve para nada a não ser aprisionar os filhos de Deus. Os nossos irmãos estão aprisionados. Os fardos estão sobre eles. Então nós queremos que esta palavra seja divulgada, que cheguem até a eles, e quem sabe, pela fé, ao ouvir, possam encontrar essa tão sonhada liberdade que eles pensam que tem, mas não tem. Mas nós, que um dia tivemos esse entendimento, temos essa liberdade esta no Espírito de Deus. Então, esta é a palavra de hoje. Divulgue e compartilhe. Pertencemos ao ressuscitado, que é o Senhor do Espírito, porque somos Espírito, não somos mais carnais. Não somos isto que vemos, isto que dizem que somos. Somos um Espírito revestido de carne, e como Espírito que somos, adoramos o Pai em Espírito e em verdade. Prestamos a Ele um culto racional. Então eu aqui termino te pedindo que dê um like, se inscreva no meu canal, faça um comentário, ajude esse canal a crescer cada vez mais. O meu muito obrigado, um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.